Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, Deus fala conosco. São Jerônimo. Sabedoria, capítulo 10. O primeiro homem, o pai do mundo, que foi criado sozinho, foi a sabedoria que cuidou dele. Tirou-o do seu próprio pecado e deu-lhe o poder de reinar sobre todas as coisas. E porque o perverso, na sua ira dela, se afastou, pereceu depois de seu furor fratricida. E estando a terra submersa por causa dele, pelo dilúvio, a sabedoria de novo o salvou, conduzindo o justo num lenho sem valor. E quando as nações unânimes caíram no mal, foi ela que distinguiu o justo e o manteve irrepreensível diante de Deus. E lhe deu a força para vencer sua ternura pelo seu filho. Foi ela que, quando do aniquilamento dos ímpios, salvou o justo, subtraindo-o ao fogo que descera sobre a Pentápole, cuja perversidade ainda no presente é testemunha, por uma terra fumegante e deserta, onde as árvores carregam frutos incapazes de amadurecer, e onde é erigida uma coluna de sal, memorial de uma alma incrédula, porque aqueles que desprezam a sabedoria não somente se prejudicaram em ignorar o bem, mas ainda deixaram aos homens um testemunho de sua loucura, para que seus pecados não fossem esquecidos. Quanto aos que a honram, a sabedoria os liberta do sofrimento. Foi ela que guiou por caminhos retos o justo que fugiu à ira de seu irmão. Mostrou-lhe o reino de Deus e deu-lhe o conhecimento das coisas santas. Ajudou-o nos seus trabalhos e fez frutificar seus esforços. Cuidou dele contra ávidos opressores e fez conquistar riquezas. Ela o protegeu contra seus inimigos e o defendeu dos que lhe armavam ciladas, e no duro combate deu-lhe vitória, a fim de que ele soubesse quanto a piedade é mais forte que tudo. Ela não abandonou o justo vendido, mas perseverou no pecado, mas preservou-o do pecado. Desceu com ele à prisão e não o abandonou nas suas cadeias, até que lhe trouxe o cetro do reino e o poder sobre os que tinham oprimido. Revelou-lhe a mentira de seus acusadores e conferiu-lhe uma glória eterna. Foi ela quem livrou das nações que tiranizaram o povo santo e a raça irrepreendível. Entrou na alma do servo de Deus e se opôs com sinais e prodígios a reis temíveis. Deu aos santos o galardão de seus trabalhos. Conduziu-os por um caminho miraculoso. Durante o dia serviu-lhe de proteção e deu-lhes a luz dos astros durante a noite. Fê-los atravessar o mar vermelho e deu-lhes passagem através da massa das águas, ao passo que engoliu seus inimigos e depois os tirou das profundezas do abismo. Também os justos, depois de despojados, os ímpios celebraram. Senhor, vosso santo nome, e louvaram unidos num só coração vossa mão protetora, porque a sabedoria abriu a boca dos mudos e tornou eloquentes a língua das crianças. Sabedoria, capítulo 11. Pela mão de um santo profeta aplanou suas dificuldades. Eles atravessaram um deserto inabitado e levantaram suas tendas em lugares ermos. Resistiram aos que os atacavam e repeliram seus inimigos. Tiveram sede e clamaram a voz, do rochedo abrupto a água lhes foi dada, e da pedra seca estancaram sua sede. Porque os elementos que tinham servido para punir seus inimigos foram-lhe dados na sua necessidade como benefício. Em lugar das ondas de um rio Penere,
turvadas por uma lama de sangue, pela punição do decreto que consagrava crianças à morte, vós lhes destes de maneira inesperada água em abundância, mostrando-lhe pela sede que então sofreram, como puniste seus inimigos. Por isso, tratados com piedade na sua provocação, reconheceram quanto deviam ter sofrido os ímpios, julgados com ira. A esses provastes como um pai que corrige, mas a outros provastes como um rei severo que condena. Tanto estando longe como perto, a dor os consumiu da mesma forma, porque tiveram um segundo para se entristecer e gemer à lembrança dos males passados, compreendendo com efeito que o que era para eles castigo, era para outros ocasião de benefício. Sentiram a mão do Senhor, e aquele que outrora os posto e abandonado tinham repelido com zombaria, admiraram-no finalmente, porque sofreram uma sede diferente da sede do justo. Por outro lado, para os punir dos loucos pensamentos de sua perversidade, que os faziam extraviar-se na oração de répteis irracionais e de vis animais, enviastes contra eles uma multidão de animais estúpidos, a fim que compreendessem que, por onde cada um peca, será punido. Não era difícil a vossa mão toda-poderosa, que formou o mundo de matéria informe, mandar contra eles bandos de ursos e leões ferozes, ou animais desconhecidos, e de uma nova espécie cheios de furor, exalando um hálito inflamado, ou espalhado um fumo infétido, ou lançados de seus olhos faiscais terríveis, capazes não só de exterminar com seus golpes, mas ainda de matar de terror só pelo seu aspecto. Mesmo sem isso, eles poderiam perecer por um sopro, perseguidos pela justiça e arrebatados pelo vento de vosso poder. Mas dispusestes tudo com medida, quantidade e peso, porque sempre vós é possível mostrar vosso poder imenso. E quem poderá resistir à força de vosso braço? Diante de vós o mundo inteiro é como um nada, que faz prender a balança, ou como uma gota do orvalho que desce de madrugada sobre a terra. Tende compaixão de todos, porque vós podeis tudo, e para que se arrependam fechais os olhos os pecadores dos homens. Porque amais tudo que existe, e não odiais nada que fizestes. Portanto, se o odiasses, não os terias feito de modo algum. Como poderia subsistir qualquer coisa se não o tivesse querido, e conservar a existência se por vós não tivesse sido chamada? Mas poupais todos os seres, porque todos são vossos servos, ó Senhor, que amais a vida. Sabedoria, capítulo 12. Vosso espírito incorruptível está em todos, e por isso que castigais com brandura aqueles que caem, e os advertis mostrando-lhes em que pecam, a fim que rejeiteis sua malícia e creiam em vós, Senhor. Foi assim que se deu com os antigos habitantes da Terra Santa. Tinhais horror deles por causa de suas obras detestáveis, sua magia, seus ritos ímpios, seus cruéis morticínios de crianças, seus festins de estranhas carne humana e sangue, suas iniciações nos mistérios orgiacos, e os crimes de pais contra seres indefesos. Resolvestes aniquilá-los pela mão de vossos pais, nossos pais, para que esta terra que estimais entre todas recebesse uma digna colônia dos filhos de Deus. Contudo, porque também eles eram homens, vós os poupastes, enviando-lhes vespas prepulsoras de vosso exército, para que elas os fizessem perecer pouco a pouco. Não é que vos fosse impossível esmagar os maus por meio dos justos no combate, ou exterminar todos juntos por animais ferozes, ou por uma palavra categórica, mas castigando-os pouco a pouco, dava-lhes tempo para o arrependimento, não ignorando que sua raça era maldita, ingênita e sua perversividade, e que jamais seus pensamentos se mudariam. Porque sua estirpe era má desde a origem. Não era por temor do que quer que fosse que vos mostrais indulgente para com eles,
em seus pecados. Porque quem ousaria dizer-vos: que fizeste tu? E quem se oporia a vosso julgamento? Quem vos repreenderá de terdes aniquilado nações que criastes? Ou quem se levantará contra vós para defender os culpados? Não há, fora de vós, um Deus que se ocupa de tudo, e quem deveis mostrar que nada é injusto em vossos julgamentos. Nenhum rei, nenhum tirano que vós possa resistir em favor do que castigastes. Mas porque sois justos, governais com toda a justiça, e julgais indigno de vosso poder condenar quem não merece ser punido. Porque vossa força é o fundamento de vossa justiça, e o fato de ser de Senhor de todos vos torna indulgentes para com todos. Mostrai vossa força aos que não creem no vosso poder, e confundis os que não a conhecem, e ousam afrontá-lo. Senhor de vossa força, julgais com bondade e nos governais com grande indulgência, porque sempre vos é possível empregar vosso poder quando quiserdes. Agindo desta maneira, mostrastes a vosso povo que o justo deve ser cheio de bondade, e inspirastes a vossos filhos a boa esperança de que, após o pecado, lhes darei tempo para a penitência. Porque se o inimigo de vossos filhos, dignos de morte, vós os haveis castigado com tanta prudência, longanimidade, dando-lhes o tempo e a ocasião para se emendarem, com quanto cuidado não julgareis vós os vossos filhos, os cujos antepassados concedestes com juramento vossa aliança, repleta de ricas promessas. Portanto, quando nos corrigis, castigais 1000 vezes mais nossos inimigos, para que nossos julgamentos nos lembremos de vossa bondade e para que esperemos em vossa indulgência quando formos julgados. Por isso também aqueles que loucamente viveram o mal, vós os torturastes por meio de suas próprias abominações, porque se tinham afastado demais nos caminhos do erro, tornando por deuses os mais vis animais, deixando-se enganar como meninos sem razão. Assim é que, como os meninos sem razão, lhe destes um castigo irrisório. Mas os que recusam a advertência de semelhante correção sofrerão um castigo digno de Deus. Excitados, então, pelos sofrimentos causados por esses animais que tinham julgado os deuses e que os atormentavam, viram o que no começo tinham recusado ver e reconheceram o verdadeiro Deus. Por isso é que caiu sobre eles a condenação final.